Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre geografia. E nós vamos fazer uma revisão dos assuntos que foram abordados lá no início do bimestre, antes da paralisação das aulas, devido à pandemia. Meu nome é Orlando Otero, eu sou professor da oitava CRE, da Rede Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre um assunto que vocês dominam muito bem, que é sobre a questão da paisagem, tá? Temos aqui uma paisagem belíssima, tá? Essa paisagem aqui, ela retrata a zona sul do Rio de Janeiro. Aqui nós temos nosso cartão postal, que é o Pão de Açúcar. Temos aqui, onde meu cursor está circundando, a Enseada de Botafogo, o bairro de Botafogo. Nessa ponta aqui nós temos o bairro do Flamengo. Lá do outro lado aqui, ó, onde meu cursor aqui está, nessa parte aqui, nós temos as praias oceânicas de Niterói, Piratininga. Temos aqui a praia de Cambuinhas e lá no fundo, alguém já deve ter ouvido falar, isso aqui, no caso, é a região de Itaipuaçu, conhecida como a Pedra do Elefante. Então, aqui, essa paisagem é uma paisagem, um cartão postal que muitos conhecem, já devem ter visto, ou pessoalmente, ou já devem ter visto isso em fotografias da cidade do Rio de Janeiro. Essa paisagem aqui retrata a Zona Sul, não só a Zona Sul apenas, ok? A Baía de Guanabara, o outro lado lá de Niterói, lá no fundo lá o município de Maricá, onde está Itaipuaçu. Então, que retrata vários aspectos da paisagem. O que é paisagem? Paisagem é tudo aquilo que nós podemos ver. Então, nós temos aqui paisagens humanas. Vocês devem ter observado aqui, tem uma série de prédios, tem uma série de edifícios, aqui tem uma via e temos uma paisagem natural, representada pelo Pão de Açúcar, representada pela Baía de Guanabara, representada pelo oceano, representada por essas elevações aqui, que tem vegetação em cima, porque tem a coloração verde. Então, a paisagem ela é dividida em paisagem da natureza e paisagem que foi formada, que foi transformada, que foi criada pelos seres humanos. A essa paisagem nós chamamos de paisagem geográfica. Vamos dar uma olhada aqui no texto. Fique ligado. O que é paisagem para a geografia? Tradicionalmente, a geografia diferencia as paisagens entre a paisagem natural, que são os elementos que foram criados pela natureza, exemplo, montanhas, planícies, oceanos, baías, como Baía de Guanabara, e a paisagem cultural. Essa paisagem cultural aqui foram as coisas, foram os bens que o homem produziu. Por exemplo, um edifício, uma avenida, um shopping, um estádio de futebol. Essa é uma paisagem cultural, também chamada de paisagem humana. A paisagem natural refere-se aos elementos combinados do relevo, vegetação, solo, rios e lagos. Enquanto a paisagem cultural, humanizada, inclui todas as modificações feitas pelo homem, como os espaços urbanos e rurais. Espaço urbano é o espaço da cidade e espaço rural é o espaço do campo, onde nós encontraremos animais e onde nós encontraremos a prática da agricultura. De modo geral, o estudo da paisagem exige um enfoque do qual se pretende fazer uma avaliação definida, o conjunto dos elementos envolvidos, a escala a ser considerada e a temporalidade na paisagem. Significa temporalidade da paisagem, significa que a paisagem ela vai mudando no tempo e no espaço. Eu vou dar o exemplo que eu já falei anteriormente no olhar geográfico da semana passada, mas eu vou voltar a falar. O Shopping Bangu, tá? Inicialmente, era uma fábrica de tecidos. Depois que essa fábrica de tecidos ficou desativada, ou seja, não funcionou mais,
um tempo depois, aqui da ideia de anos, da ideia de séculos, foram colocados o Shopping Bangu, muito útil à nossa comunidade, aos nossos bairros aí de Bangu, Padre Miguel, Senador Camará e os bairros do entorno. Enfim, trata-se da sua análise e seu contexto geográfico, histórico, levando em conta a configuração social, ou seja, que configuração social? É como nós, seres humanos, estamos organizados no espaço geográfico. Nós estamos organizados no espaço geográfico onde tem transporte público, onde existem hospitais, escolas, praças, supermercados, shopping centers. Então, nós estamos organizados na configuração social, tá? Na nossa organização como sociedade humana e os processos naturais e humanos, ok? Próximo de nós tem uma natureza muito bonita, as elevações que circundam a área onde nós moramos, ok? Então vamos dar uma olhada aqui no exercício, na atividade prática. Indique pelo menos um elemento natural e um elemento cultural ou humano que estão presentes na paisagem apresentadas na página anterior. Então, número 1, vamos voltar para a página anterior. Então, vamos falar um elemento da natureza, o Pão de Açúcar. Outro elemento da natureza, a Baía de Guanabara. Outro elemento da natureza, a Praia de Piratininga. Ok? E os elementos que foram criados pelo homem, edifícios, estradas, shopping center, isso aqui é um shopping center, o Rio Sul. Então, nós temos aqui tanto os elementos criados pela natureza, tanto quanto os elementos criados pelo homem, ok? Então, nós vimos aqui no exercício número 1, indique pelo menos um elemento natural, Pão de Açúcar, Baía de Guanabara, Praia de Piratininga, oceano, e um elemento humano ou cultural, edifícios, shoppings, estradas, vias. Segunda questão. Cite o nome do lugar que a paisagem da página anterior representa. Ela representa a zona sul do Rio de Janeiro. Porém, eu quero colocar uma ressalva aqui. Ou seja, não só a zona sul do Rio de Janeiro, ela também visualiza o município de Niterói e lá no fundo de Maricá e as montanhas no entorno. A essa região aqui, onde está o Pão de Açúcar e essa faixa de areia com essa superfície líquida, é chamada de Enseada de Botafogo. Então, não é só apenas a Zona Sul também. Se você for observar numa perspectiva mais longínqua, ou seja, mais para o final da imagem, você vai ver terras do município de Niterói e terras do município de Maricá. Não tão nítido quanto aqui o Pão de Açúcar. Então, aqui, como o texto fala, paisagem da Zona Sul do Rio de Janeiro, essa é a resposta inicial da número 2. Cite o nome do lugar que a paisagem da página anterior representa. Paisagem da Zona Sul do Rio de Janeiro. Em seguida, aponte, pelo menos, uma diferença e uma semelhança com a paisagem do lugar onde você mora, tá? Bem, uma diferença. Onde nós moramos, em Bangu, Padre Miguel e Senador Camará, não tem superfície líquida, ok? Isso não tem. Nós não somos banhados por mar. Porém, tem montanhas. E uma montanha belíssima que eu quero destacar, que é uma semelhança, tá? Essa montanha aqui do Pão de Açúcar é muito bonita, tá? Mas também não podemos esquecer uma montanha que está em frente ao Shopping Bangu, que é o Pico da Pedra Branca. É a maior elevação da cidade do Rio de Janeiro, com 1.025 metros. Esse Pico da Pedra Branca, ele não só está localizado na região de Bangu, ele está localizado tanto Jacarepaguá, Senador Camará, é o chamado Maciço da Pedra Branca. E tem um topo em frente justamente, na direção do Shopping Bangu, tem o topo dele, que é a região, que é o ponto mais elevado da cidade do Rio de Janeiro. Então, uma área belíssima. Então, uma semelhança, tá, com relação à beleza do Pão de Açúcar e por ser uma montanha também. Então, essa é uma paisagem que apresenta uma semelhança. Qual é a diferença? Nós não temos superfícies líquidas, nós não somos banhados por mar, mas nós temos uma montanha que é tão bonita quanto o Pão de Açúcar, ok? Vamos dar aqui duas imagens aqui, tá? Nós temos uma imagem de uma área urbana, que é a cidade de Florianópolis, e temos uma imagem de uma área rural, que é o Sítio do Mato,
na Bahia. Então, vamos observar o seguinte, tá? A cidade de Florianópolis, a exemplo, isso aqui é uma região litorânea, tá? A exemplo da cidade do Rio de Janeiro, apresenta o quê? Apresenta vias, apresenta prédios, apresenta, isso aqui é um shopping center, apresentam, no caso, automóveis circulando. Já numa área rural, quem já esteve na área rural sabe, nós vamos encontrar animais, vamos encontrar plantações, vamos encontrar cercas que vai dividir uma propriedade da outra, vamos encontrar algumas árvores, pequenas elevações, vegetação rasteira. Então, essa paisagem aqui é chamada de paisagem urbana. A palavra urbana vem de urbe. Urbe é uma palavra que significa cidades. E essa região aqui é uma área rural, onde nós vamos encontrar as atividades da agricultura e da pecuária, que vocês têm uma noção que a agricultura é o plantio de vegetais com o objetivo, com a finalidade de retirar esses vegetais para as sobrevivências humanas, e a pecuária é a criação de animais que tem o objetivo de fornecer alimento e couro, matérias-primas às sociedades humanas. Então, aqui é uma área urbana, Florianópolis, e aqui é uma área rural, Sítio do Mato, na Bahia. Aí vem o exercício. Cite algumas características que consegue observar na paisagem urbana da cidade de Florianópolis. Mole, quais são as características, tá? Uma via litorânea, ok? Prédios. Shopping center. Então, estou colocando algumas características que eu consigo observar, tá? Com relação à área urbana. O mar não é, no caso, criado pelo homem. O mar aqui foi justamente criado pela natureza, é uma paisagem natural. Mas essa paisagem aqui, todos já foram em praia, sabem que não é muito diferente da praia de Copacabana, da praia da Barra da Tijuca, da praia do Recreio, ou seja, prédios, vias litorâneas, geralmente shopping centers, ok? Então, essa é uma área urbana. Então, o exercício número 1 pede quais são as características dessa área urbana. E o exercício número 2 vai pedir as características do sítio do mato. Vamos dar uma olhada? Cite algumas características que consegue observar na paisagem rural do município de Sítio do Mato. Vamos dar uma olhada aqui? Aqui não está nitidamente para ver se tem animal, ok? Mas dá para ver que tem uma vegetação rasteira, tem aqui alguma plantação, parece plantação de milho, tem uma cerca que vai dividir as propriedades, tem árvores aqui na propriedade, tem uma elevação. Então, essa é uma característica rural. Então, essas são as características que nós encontramos, tanto nessa imagem de Sítio do Mato, uma área paisagem rural, tanto da cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, que é uma imagem urbana e que não difere muito da onde nós vivemos, da cidade que nós vivemos, ok? Vamos dar uma olhada aqui com relação, tá? As paisagens rurais e urbanas são marcadas pelo trabalho humano. Construções e atividades que estão ocorrendo no presente ou que aconteceram dezenas, centenas, até milhares de anos atrás. Essas heranças da paisagem nos ajudam a compreender como ocorreu a transformação do espaço geográfico ao longo do tempo. Aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, vários povos e etnias construíram e continuam construindo o espaço geográfico. O que ele quer dizer é o seguinte, tá? Que a paisagem ela vai se modificando conforme a época do ano, tá? Conforme os séculos. Então, vamos dar o exemplo, tá? A estação de Bangu é uma estação, quem conhece a estação de Bangu, vocês podem ver que tem uma construção mais antiga, não a moderna que foi construída aí há 10 anos atrás, aproximadamente, mas existe, no caso, uma construção onde tem as plataformas, tá? Que é uma construção antiga, elas não foram derrubadas. Então, mostra um retrato de como é que era essa estação anteriormente, ok? Temos o próprio Shopping Bangu, voltando a falar nele, que era uma fábrica de tecidos, e a estrutura foi aproveitada para fazer esse moderno shopping que atende às nossas necessidades. Tá? Existe uma área no Rio de Janeiro chamada Arcos da Lapa, que foram construídos há 350 anos. Esse monumento ainda existe. Ele servia, numa certa época, para transporte de água, que vinha da parte superior da montanha, próxima ao centro da cidade. Então, existem paisagens que ainda
estão na história, que retratam uma história. E uma dessas paisagens, gente, é o chamado Cais do Valongo. Esse Cais do Valongo, gente, ele foi tombado pelo Patrimônio Histórico, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, tá? Porque ele retrata uma época em que um retrato triste da história brasileira, em que povos da África foram trazidos de maneira forçada para trabalharem no Brasil. Eram os escravos. Então, aonde eles chegavam? Eles vinham de navio, navio negreiro. Aonde eles chegavam? Eles chegavam no Porto do Valongo. Aonde esse Porto do Valongo? Esse Porto do Valongo é na região portuária. Então, para lembrar essa história, tá? E não esquecer dos nossos antepassados de origem africana, o que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico está fazendo? Ele está revitalizando, ele está, no caso, reconstruindo esse Cais do Valongo. É aonde chegavam, no caso, os escravos para virem trabalhar de maneira forçada, trazer de maneiras forçadas da sua terra natal, da África para o Brasil. E graças a eles, que a cultura brasileira, tá? A cultura popular brasileira, ela teve um grande salto, um grande impulso. Por que isso? Porque muitas tradições, muitos acontecimentos do patrimônio artístico, do patrimônio cultural, nós devemos, tá, a essa população que é oriunda, que é de origem da África. Ok? Bem, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Eu estou apresentando aqui uma revisão do tema que foi tratado no início, no caso de abril, justamente de apostila de abril, e espero que vocês estudem e façam os exercícios, tá ok? Então, gente, fique bem, tudo de bom para vocês aí e até a próxima, tá ok?